Bom dia, live fora de hora. Sim, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo essa live fora de hora, 16 leis. Eu vou contar por que eu tô fazendo essa live. A minha equipe chama isso de live vida louca. É aquela live que eu abro e saio falando. Tem o pessoal da minha equipe que diz assim: doutora Pri, você tem que agendar as lives, não pode fazer live vida louca. Hoje vai ter live vida louca, gente. Me deem bom dia, me digam se vocês estão me ouvindo. É uma delícia sempre estar aqui com vocês. Hoje é a nossa segunda live das 16 leis para uma vida plena. São 16 lives, sim. E hoje vai ser live vida louca porque eu achei que se eu abrisse a live às 8h07 da manhã, não ia aparecer ninguém, né? Porque o pessoal estaria dormindo, porque é feriado, enfim, né? E eu resolvi, então, não fazer uma live às 8h07 da manhã e vim aqui agora, né? Às 11h07, 7 para não perder o costume. Alguém já me perguntou uma vez, por que você coloca live 8h07, 11h07? Gente, isso é só para vocês guardarem, só para ficar diferente e vocês guardarem na cabeça de vocês, né? Quando eu coloco aqui, né, no stories ou quando eu faço um post, vocês vão lembrar. Mas porque às 8h07 é diferente de às 8 horas, né? Que muita gente faz live sempre nos horários cheios aí. Até tinha uma época que travava o Instagram, não sei se vocês lembram. Mas enfim, gente, essa série de lives, essas 16 lives. A Elisângela tá aí. Oi, minha querida, tudo bem? Vai ter sim, vai ter live todo dia. Todo dia. Bom dia, Ju, também, querida. Mari, tô vendo um monte de gente conhecida aqui. E, gente, essas 16 lives, elas foram, assim, uma reflexão, né, que eu tenho feito há muito tempo. As pessoas que me acompanham aí há mais de 1 ano, 2, 3, né, há bastante tempo, não só nesse canal, mas também o meu trabalho em outros, né, em outros canais, no IPCAC, enfim, sabe que eu gosto, né, muito de sistematizar algumas coisas, né, eu gosto de compilar, é um pouco do meu funcionamento. E eu pensei muito, né, e tenho trazido muito questões do estilo de vida, né, porque o tratamento do comer emocional, o tratamento da compulsão alimentar passa pelo estilo de vida. E essas 16 lives que estão aqui, elas são lives muito mais amplas do que simplesmente a gente poder falar assim, para resolver o comer emocional é só eu fazer isso, isso e isso. Mas por elas serem mais amplas, elas trazem maior nível de consciência. E eu tenho certeza que as pessoas que aproveitarem, né, essas 16 lives, essas 16 leis, né, leis entre aspas, né, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um funcionamento, mas são diretrizes, são coisas que eu acho que fazem muito sentido a gente respeitar, a gente pensar e a gente construir para a gente poder, né, ter uma vida mais plena, ter um estilo de vida legal, conseguir, né, ter uma alimentação com leveza. É o desejo da maior parte das pessoas, né? Ter uma alimentação leve, ter uma relação boa com o próprio corpo, né? Ter essa relação incrível que às vezes é muito difícil, especialmente para pessoas que têm uma compulsão alimentar, né? Quem aqui tem um comer emocional, uma compulsão alimentar? Coloca aqui no chat que eu gosto de saber, né? Quem que tá chegando nas minhas lives, se são pessoas que passam por isso, né? Porque afinal de contas é para isso que existe esse canal aqui, né? E eu vejo que é a maior parte também das pessoas que têm uma questão com a comida, né? Pessoas com comer emocional ou com a compulsão alimentar. A compulsão alimentar e o comer emocional, eles são muito próximos, né? O que muda é a intensidade e que a compulsão alimentar, ela é mais grave, né? Ela é um quadro já, um transtorno mental. Enquanto o comer emocional, ele acaba sendo aquele comer, né? Muito na direção da comida e tudo mais. E que o comer emocional pode ser, inclusive, primário ou secundário. Às vezes vocês me escutam falando, né, as palavrinhas, é um comer emocional secundário, é um comer emocional primário, mas para vocês entenderem também que o comer emocional, ele tem a ver com a gente usar a comida para lidar com algumas emoções, ser difícil lidar com algumas emoções, e daí essa pessoa vai na direção da comida. Enquanto o comer emocional secundário, ele tem a ver com outras coisas, e que a gente vai ao longo dessas lives explicando e falando, especialmente na
aula do dia 9 do 11. Antes até de eu começar a falar de mentalidade de mente de crenças, que é o tema de hoje, eu quero contar para vocês que no dia 9 de novembro vai ter uma super aula, e para você participar dessa super aula você precisa estar inscrito, tá? Vai ser o desafio do comer emocional numa aula intensivona, né? Ultimamente eu tenho feito coisas intensivas assim, né? Em vez de ter 3 aulas como foi das outras vezes, nos outros desafios, a gente vai ter uma aula super intensa e que a gente vai falar exatamente do que as pessoas fazem e que mantém elas presas no comer emocional, na compulsão alimentar, e como sair disso, né? Como fazer o movimento de saída do comer emocional, da compulsão alimentar. Vai ser nessa super aula do dia 9. Para você participar tem que estar inscrito, tá, gente? O link tá na minha bio para você se inscrever. Eu coloquei ontem nos stories, talvez ainda esteja por lá. Agora vamos, né? Vamos pensar um pouquinho no que é essa segunda lei que eu trouxe para vocês. Essa segunda lei, né? Eu até coloquei aqui, a segunda lei é a lei da mente, né? A lei da mentalidade, a lei das crenças, de como lidar com as crenças e com a mente que muitas vezes atrapalha, sabota. Às vezes eu escuto pacientes me falando assim: eu me saboto. Quem aqui já percebeu que se sabota? Coloca aqui no chat para mim. O que é esse se sabota, gente? O que é esse eu me saboto? Eu acho que a construção de consciência aqui, que é uma coisa muito interessante, ela passa por a gente entender o funcionamento da nossa mente. Quando alguém diz eu me saboto, uma coisa está acontecendo na cabeça dessa pessoa. E eu quero explicar isso hoje para vocês. Quem aqui já se pegou dizendo, eu me sabotei, eu sabia que não era para fazer tal coisa, ou eu queria fazer tal coisa, e eu acabei não fazendo, eu acabei não conseguindo fazer, e eu acabei fazendo exatamente o contrário até do que eu queria fazer, ou eu queria muito manter tal coisa, mas eu me sabotei. Quem que percebe movimentos de sabotagem? Coloca aqui no chat, gente. Conversem comigo, por favor. Conversem comigo, coloquem aqui no chat. Quem se sabota? O que é essa autossabotagem? Eu até já fiz vídeo falando sobre autossabotagem, porque autossabotagem é uma coisa muito, 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 muito comum, especialmente com pessoas que têm aí uma relação ruim com elas mesmas, uma autoestima mais baixa, ou são pessoas que às vezes têm um nível de autoconhecimento que podia melhorar, digamos assim, né? A autossabotagem é algo que acontece com muitas pessoas. E isso vem de um lugar, né? Vem de um lugar muito específico, que é as crenças dessa pessoa, né? Ela às vezes, ela quer fazer aquilo, mas ela cai num lugar, ela cai num movimento de autossabotagem. A autossabotagem é exatamente isso que a Elisângela está falando aqui. Quando eu não faço o que eu sei que deveria fazer. Quem nunca, né, Elisângela? Quem nunca se sabotou, né? Queria fazer alguma coisa e acabou não fazendo. Especialmente no mundo da alimentação, isso é muito comum, né? As pessoas que falam assim, eu queria tanto comer assim, 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 mas eu não consigo. Ou quando eu faço o que não era para fazer. Isso. Quando eu também faço movimentos que não tem a ver com o que eu tô alinhado, o que eu queria, o que eu decidi fazer, né? Ou que eu acabo fazendo meio sem querer, né? Esse sem querer entre aspas. E da onde que isso vem, né? Pra gente começar a entender. Isso vem das nossas crenças. E uma das coisas que eu escuto muito dos meus pacientes em consultório, e aqui também no Instagram, às vezes eu escuto alguém, né? Alguém põe numa caixinha, doutora Pri, eu tento muito mudar, mas eu não tenho força de vontade, né? Isso é uma coisa muito, muito típica aqui, né? Eu não tenho força de vontade. O que é força de vontade, gente? Força de vontade é uma coisa que ela é limitada mesmo, né? Ela é uma coisa que vem e que vai. E daí a pessoa cria essa ideia, né? Essa crença de que ela tem que ter força de vontade, né? Senão ela não consegue mudar. Então, hoje, a live de hoje vai falar de
crenças, gente, crenças que te impedem de mudar e que por causa delas você se sabota, você sabota os movimentos de mudança, que pode ser com a comida, pode ser com o corpo, pode ser até coisas aleatórias. Eu queria cuidar melhor de um relacionamento com uma amiga, eu queria cuidar melhor da minha família, eu queria fazer tal coisa diferente no trabalho. As crenças, elas funcionam do mesmo jeito na nossa vida, né? E as crenças, o que são crenças? Elas são estados mentais, né? É como se fosse uma coisa que tem lá, uma verdade, né? Uma verdadezinha, né? Um processo mental que tem lá dentro de você. E essa verdadezinha que tem dentro de você é uma verdadezinha que ela foi construída ao longo da sua experiência de vida, né? Então vamos dizer assim, a pessoa acredita que ela precisa de força de vontade para emagrecer, né? E por que a maior parte das pessoas acredita e tem essa crença que precisa de força de vontade para ela emagrecer? Porque ela provavelmente já tentou emagrecer outras vezes e ela se sentiu falhando, né? E daí ela diz assim, é como se eu não tivesse força de vontade. Vem alguém e diz assim, precisa de força de vontade. E daí ela guarda isso dentro dela, né? Ela guarda isso porque veio da experiência dela, de tentar e não conseguir, né? E daí ela fala assim, tá vendo? Olha, eu não tenho essa força de vontade, porque eu começo uma mudança, né? Eu começo uma dieta, ou eu começo algo, eu começo atividade física, e eu não consigo manter. E daí ela guardou, né, essa experiência dentro dela com a explicação de que ela não tem força de vontade. E eu tô dando esse exemplo da força de vontade, gente, mas a gente pode aqui estar falando de absolutamente qualquer tipo de crença. A crença de que eu não tenho força de vontade, ela é uma das mais presentes nas pessoas que têm um problema com alimentação, né? Especialmente aquelas pessoas que precisam emagrecer, né? Elas já viveram isso, porque elas já tentaram, né? O pessoal tava brincando, eu tenho uns amigos aqui bastante presentes no Instagram, e eles estavam brincando porque essa semana, né, a gente teve uma grande limpeza no Instagram, né? Algumas pessoas até perderam os seus acessos, porque o Instagram fez uma limpa. E daí, de repente, algumas pessoas perderam seguidores, né? Eu não perdi muitos não, mas algumas pessoas perderam e depois elas começaram a ganhar. E teve uma brincadeirinha que rolou, não sei se vocês viram, o pessoal disse assim, parece quando eu faço dieta. Eu perdi 5.000 e ganhei 4.000, 4.800, né? Ou seja, a pessoa perde aquele peso e ela ganha aquele peso quase todo de volta, ou algumas pessoas ganham até mais. Quem que já viveu isso? A gente chama isso de efeito sanfona, né? O que é o efeito sanfona? É quando a pessoa perde um peso e dela ganha o peso, né? Ela perde um peso e dela ganha um peso. E isso é um efeito, assim, muito presente na maior parte das pessoas, tá? Então, esse efeito sanfona, né? Essas tentativas de emagrecer que não deram certo, isso tudo vai construindo dentro da cabeça da pessoa a ideia, né? Uma crença de que ela não tem força de vontade, que precisa ter muito mais força do que ela tem para ela conseguir emagrecer. Bom dia, minhas queridas. Live fora de hora, sejam bem-vindas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que algumas pessoas colocaram assim uma sementinha da crença, né? Uma sementinha que veio daquela experiência, que é uma crença, e essa crença diz respeito a quê? Diz respeito a ela acreditar, né, que ela precisaria de mais força do que ela tem para ela emagrecer, mudar de vida, enfim. E a força de vontade é só um exemplo. A gente tem várias crenças que permeiam o universo de pessoas que têm um problema com a comida. Uma crença muito típica, que eu até falei isso na última live, é: doutora Pri, o meu problema é o meu metabolismo que é lento. Gente, a quantidade de vezes que eu escuto isso, e eu vou te dizer que a maior parte das vezes não tem a ver com metabolismo, porque eu olho o comportamento alimentar e a história de vida daquela pessoa e eu digo, está no comportamento, provavelmente não tem nada a ver com metabolismo. Uma outra forma de eu perceber que isso não tem a ver com metabolismo é que quando as pessoas arrumam o comportamento, elas emagrecem, e elas emagrecem sem fazer esforço, ou seja, não era o metabolismo
metabolismo que estava atrapalhando ela. Era a forma com que ela lida com a alimentação, como ela lida com o corpo, como ela lida com a comida. Olha que interessante a gente pensar isso. Então, mas a crença que a pessoa construiu, que alguém um dia falou, talvez seja o metabolismo, né? Ela leu em algum lugar, ela viu no Instagram essas pessoas que fazem, né, posts assim, dieta do metabolismo, né? Ou seja, tá dizendo que a culpa é do seu metabolismo, mas às vezes a culpa não é do seu metabolismo, mas a crença, né? A crença que foi implantada lá é que é do metabolismo, né? E às vezes tem muito mais a ver com como você se comporta com a comida do que de outra forma, né? Outra coisa. E o que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa plantou uma sementinha, né? Uma crença de que esse é o problema dela, né? E que essa é a questão, né? E por que é importante para a gente falar de uma vida plena, a gente falar de crenças? Porque esses processos mentais, né, esses estados mentais que são as crenças, quando a pessoa assume que algo é verdadeiro na vida dela, é como se algo incrível acontecesse, porque isso é neutro, não é só pro lado ruim, né? Isso é pro lado bom também. Quando a gente acredita e que a gente é capaz de fazer as coisas, né? A gente acaba se tornando capaz de fazer as coisas. Também pode ser pelo lado positivo, porque o nosso funcionamento, né, mental, ele é neutro, tá, gente? A gente tá falando aqui de crenças que são mais negativas, ou crenças que são limitantes, ou crenças que são sabotadoras, mas o contrário também é verdadeiro. A gente pode ter crenças aí, né? A gente pode ter a nossa fé em coisas e isso transformar a gente, isso é super positivo também. Mas no comer emocional, a quantidade de crenças limitantes que a gente vai precisando organizar no tratamento, às vezes até para a pessoa iniciar o processo, é preciso lidar com algumas crenças limitantes, é preciso questionar alguns movimentos que são puramente mentais e que esses movimentos, gente, vêm da experiência de vida daquela pessoa, né? Então, eu tô querendo aqui te dizer que a segunda lei tem a ver com mentalidade e crença, mas não quer dizer que é sua culpa, né? Não é sua culpa que você tem uma crença que te limita, ou você tem uma crença sabotadora, ou você tem uma mentalidade, porque isso veio da sua experiência, isso veio da sua vida, né? Então, se você acredita em algumas coisas hoje, é porque a tua experiência de vida, é porque a tua forma de lidar com aquilo foi construída desse jeito. Então, a primeira coisa é, a gente não precisa encontrar culpados, né? O culpado não é a sua mãe, o culpado não é a vida, o culpado não é você, mas a gente poder entender que tem um funcionamento baseado na experiência. E o que a gente vai fazer para a gente começar a pisar fora da linha, a gente começar a sair dessa curva, começar a sair desse automático de crenças ruins? A gente vai fazer um movimento de questionar, de entender, né? De entender. Vou dar um exemplo também muito fora da alimentação, porque ontem na live, não sei quem assistiu, quem que assistiu aqui a live de ontem, né? Que foi a primeira lei. Quem não assistiu, corre lá assistir, hein, gente? São 16 leis. Se vocês começarem a bobear, gente, vocês vão perder o fio da meada, viu? Mas depois assiste, tá? Então, ontem eu dei um exemplo bem diferentão que era sobre dinheiro, né? E hoje eu vou falar um exemplo de trabalho. Tem pessoas que acreditam que se elas não trabalharem muito, elas não vão ter sucesso. Essa é uma crença de que eu preciso me esforçar muito. Também tem a ver com o que eu falei ontem, né? Mas essa é uma crença que está na cabeça de muitas pessoas. Isso quer dizer o quê? Que isso é mentira? Não é uma verdade para aquela pessoa, né? Mas às vezes a pessoa se vê na vida se esforçando muito, batalhando muito, trabalhando muito, tudo é muito difícil. E às vezes no consultório eu chego para essa pessoa e falo assim: você já percebeu que você tem uma crença de que você precisa se esforçar muito para conseguir as coisas? E às vezes a pessoa me olha e fala assim: nossa, eu nunca tinha percebido isso. Por quê? Porque é uma crença que eu consigo ver, né, porque eu não tenho essa crença, porque eu penso um pouquinho diferente, mas que a forma dessa pessoa ver, né, a forma dela lidar, estava sendo desse jeito. Quer dizer que isso é culpa dela? Ela é uma pessoa limitada? Não,
a experiência de vida dela, as coisas que ela viveu até aqui, fizeram com que ela acreditasse nisso. Às vezes as palavras dos pais, né, as crenças da família, isso às vezes vai entrando muito na nossa cabeça. Se você veio de uma família que tem uma relação ruim com a comida e com o corpo, eu posso te garantir que você tem crenças, que dentro de você tem conceitos, tem crenças, tem esses estados mentais que, baseado na sua experiência familiar, na sua experiência de vida, te fazem acreditar em algumas coisas. Crenças típicas, né, do emagrecimento, que precisa ter força de vontade, que a minha genética não é boa, que o meu metabolismo é assim, porque emagrecer é muito difícil. Essa é uma crença, gente, que ela é muito interessante. Emagrecer é muito difícil. E às vezes eu digo assim, será? Né? Porque o melhor jeito da gente questionar e transformar um pouco das nossas crenças é a gente questionar. A gente falar assim, será? Porque será que isso é muito difícil mesmo? Eu acredito nisso, né? E tornam as coisas mais difíceis. E eu não acredito que emagrecer é difícil. E algumas pessoas vão ficar bravas comigo. Algumas pessoas vão dizer assim, doutora Pri, como assim? Emagrecer é difícil sim, olha aqui a minha história de vida, olha quantos anos que eu tento, olha quantas vezes que eu já fiz movimentos de emagrecer. E eu digo assim, você acredita que emagrecer é muito difícil pela sua experiência, porque para você tem sido muito difícil. Eu tenho uma outra experiência, eu vejo os meus pacientes mudarem o estilo de vida, melhorarem da relação com a comida e emagrecerem naturalmente, né? Isso é fato, acontece, eu vejo acontecer. Então, a minha crença, que é baseada na minha experiência, eu acredito diferente. Olha que coisa interessante. Então, o que a gente faz? A gente pode questionar. A Elisângela está falando menopausa. Isso é uma coisa muito comum. Às vezes a pessoa nem tá na menopausa, mas ela já diz assim, eu já passei de tal idade, então aqui, ó, eu tenho estudos que mostram, aqui, ó, doutora Pri, tem gente que vem com estudos, né? Eu tenho estudos que mostram aqui que o metabolismo decai. Sim, o metabolismo decai, mas muitas vezes não tem nada a ver com o metabolismo ou com a menopausa, né? Aliás, eu tenho um grande amigo, o doutor André Vinícius, eu preciso fazer uma live com ele, qualquer hora dessa eu vou convidar ele pra gente fazer uma live sobre isso. Por quê? Porque às vezes o estilo de vida da pessoa é muito... Enfim, é muito diferente, né, do que deveria ser, né, uma coisa mais saudável, mais equilibrada. O estilo de vida às vezes tá bagunçado, a pessoa dorme mal, a pessoa tem uma vida estressante, ela tem às vezes um monte de confusão, não tem relacionamentos que dão um amparo para ela, né, e daí ela vem dizer assim, não, mas o meu problema é a menopausa. Mas a gente olhando vê que o problema também é o estilo de vida, também é a forma com que ela lida, né, com a alimentação dela, com o corpo dela. E às vezes isso veio de décadas, né? Isso veio de muito tempo lidando mal com o corpo, com a comida, né? Às vezes fazendo aqueles movimentos radicais que vocês me viram falando na live de ontem, né? Então essas crenças, essas justificativas que são coisas que as pessoas acreditam, elas podem vir a ser um problema no tratamento. Tanto para a pessoa iniciar o tratamento, a quantidade de pessoas que conversam com a minha equipe diz assim, mas eu já tentei de tudo. Eu acho que a doutora Pri, não sei, eu gostei muito dela, mas eu já tentei de tudo e para mim não dá. Para mim não vai funcionar. A quantidade de pessoas que dizem isso é fora do normal. E por quê, gente? Porque às vezes a pessoa tem essa crença, né, de que para mim é muito difícil, para mim não dá. Eu já tentei mudar, eu já tentei fazer outras coisas, eu já fiz outros tratamentos, para mim não dá. E essa é uma crença, né? Por isso que o meu tratamento fala de crenças, gente. Porque se eu não falasse de crenças, eu não ia conseguir ajudar verdadeiramente as pessoas. Porque se você não muda a tua mentalidade, o teu nível de consciência, a tua forma de ver o corpo, a alimentação, o funcionamento, até as tuas próprias emoções e relacionamentos, você não conseguiria mudar, tá, gente? Por quê? Porque você vai se limitar, as tuas crenças vão te sabotar. Daí você vai dizer assim, doutora Pri, eu tô me sabotando, né? Tem gente que às vezes vem e fala assim, eu entendi isso tudo, mas eu me saboto, doutora Pri, você não sabe o tanto que eu me saboto. Eu digo,
Você se sabota porque você tem crenças que estão ali te limitando. E a gente precisa identificar, precisa organizar essas crenças no meio do tratamento. Mas especialmente aquelas que te impedem de iniciar o processo, de mudança. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já tentei. Ah, mas eu já fiz tantas dietas, comigo não funciona, doutora Pri. Ah, eu já tomei até essas medicações, comigo não funciona, né? Daí, isso que ela viveu, e que é verdade, não funcionou, ela já fez vários tratamentos, né? Não tô dizendo que ela não tá falando a verdade. Ela tá falando a verdade, ela viveu isso, mas daí ela cristalizou uma crença aqui, né? Uma sementinha que ela plantou. E essa sementinha de uma crença sabotadora que fica ali na mente, que fica ali, né, pipocando, é o que vai às vezes impedir ela de fazer movimentos de mudança. E algumas pessoas são mais flexíveis, outras são mais rígidas. A gente aqui já falou de perfeccionismo, né? Em vários outros momentos, em várias outras lives. E o perfeccionismo, que é um traço de personalidade, né? Essa rigidez, que é típica em pacientes que têm compulsão alimentar, o perfeccionismo, ele é absurdamente sabotador. E ele é duplamente sabotador. Ele é sabotador porque faz com que a pessoa seja tudo ou nada, né? Ou seja, ou tá funcionando 100% ou ela solta, ela não faz mais, então isso já é um nível de sabotagem. Mas o perfeccionismo ele é duplamente sabotador porque ele deixa a pessoa mais rígida a questionar essas crenças, questionar aquilo que ela sabe. Vocês já pararam para pensar que muitos de nós, isso é uma coisa do ser humano, né? Muitos de nós, alguns mais, outros menos, queremos estar certos, né? A gente quer estar certo, a gente quer validar as nossas crenças. Tem pessoas que lidam muito mal quando alguém questiona a forma delas de pensar, a forma dela de ver o mundo, né? Tem pessoas que são mais rígidas nisso, né? Isso é um traço de personalidade. Ou seja, são pessoas que dificilmente elas vão aceitar um ponto de vista diferente, né? Fazendo um parênteses aqui, porque não é um assunto que eu quero entrar, mas recentemente no âmbito da política a gente viu muitas pessoas com pensamento muito rígido, com dificuldade de olhar o outro lado, de entender que outra pessoa pode ter um outro ponto de vista. E por que isso, gente? Porque todos nós, seres humanos, em maior ou menor grau, a gente quer validar as nossas crenças, os nossos pensamentos, né? O nosso funcionamento, a nossa visão de mundo. E por que a gente faz isso? Isso é um movimento que eu vou dizer assim, inconsciente, né? Entre aspas, né? Ele é um movimento inconsciente, porque na verdade a gente quer estar certo, né? A gente quer validar essas crenças que a gente tem. E por isso, eu tô dando isso de exemplo, para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas vão fazer de tudo porque elas estão agarradinhas nessas crenças. Especialmente pessoas mais perfeccionistas, especialmente pessoas que têm aí, né, uma rigidez de personalidade, elas têm mais dificuldade de soltar as crenças delas, de questionar. E às vezes é uma crença ruim, mas ela se agarra com muita força, né? Por quê? Porque no fundo a nossa mente quer ter um estado de consistência, né? Porque às vezes questionar a crença, às vezes é mudar a forma de pensar, às vezes é mudar, né, algo que foi assumido como verdadeiro na sua vida. Então, por isso que eu nomeei como a segunda lei, a lei da mente, né? A lei da mentalidade, e que tem a ver com as nossas crenças, porque a nossa mentalidade, né, a nossa forma de pensar tem a ver com todas essas experiências que a gente já passou e que são reais, tá, gente? É muito real. Ninguém tá dizendo assim, é uma ilusão que a pessoa criou. Não, é muito real. Essa crença veio da experiência, veio de algo que a pessoa acreditou, né? Veio de algo que ela acreditou que era o problema, ou essas justificativas estão ali como para explicar aquela situação, né? E o que acaba acontecendo quando temos crenças que sabotam, ou crenças que são limitantes, ou crenças que prejudicam essa pessoa? Se ela não soltar, se ela não aprender a flexibilizar, se ela não sair desse perfeccionismo, se ela não questionar às vezes tudo que ela tentou até agora, isso não vai mudar, né?
Uma das coisas que acontece muito com pessoas que eu faço avaliação inicial, o que é uma avaliação inicial? Pessoas que começam um processo comigo, né? Por exemplo, pessoas que fazem a mentoria, ou pessoas que vêm para os meus tratamentos em consultório. E a primeira consulta, que a gente chama de consulta de avaliação inicial, muitas vezes é uma consulta de avaliar mesmo, né? De fazer o diagnóstico. Eu acho que isso faz parte aí do processo, né? O psicodiagnóstico inicial, não só psico, né, mas também a gente avalia a vida clínica daquela pessoa, enfim, doenças, tudo que está envolvido aí. Mas tem um momento em que a pessoa começa a dizer assim para mim, porque eu já tentei isso, porque eu já fiz isso, já fiz essa dieta, eu já fiz esse tratamento, já fui no nutrólogo, eu já fui em vários endócrinos, eu já fui em várias nutris, eu já fui... E a pessoa começa a dizer tudo o que ela fez e que não funcionou, né? E às vezes eu digo assim para ela, e você já tentou não fazer esses movimentos, ou não fazer uma dieta, ou fazer outro movimento, de olhar para o teu comportamento? E a pessoa diz assim, não, nunca tentei não fazer uma dieta, doutora Pri. Eu digo assim, então vamos tentar, porque tudo que você fez até agora não deu certo. E se não deu certo, tem um motivo. Né? E isso muitas vezes é eu mostrar para ela assim, olha, a crença que você tem de que você precisa fazer restrição, de que você precisa fazer exercício loucamente, que você precisa fazer essas coisas, não está funcionando. Então, que tal a gente mudar o comportamento? Que tal a gente construir uma relação diferente com a comida? Que tal a gente ter uma relação leve com o corpo? Que tal a gente fazer movimentos menos radicais, mais consistentes e para a vida toda, né? Não é à toa que eu chamei o meu tratamento, né, o meu método, de método para a vida toda, que são mudanças para a vida toda. E quando eu falo isso para a pessoa, de alguma forma eu estou questionando a crença dela, seja a crença de que precisa fazer dieta para emagrecer, seja a crença de que eu preciso de uma medicação, senão não consigo me controlar, né? E eu tô questionando isso. Inclusive, quando eu digo não há medicação que resolva a compulsão alimentar, de alguma forma eu também tô questionando isso, né? Então, quando a pessoa vem para um tratamento com um profissional que entende de comportamento alimentar, esse profissional, no caso eu aqui, vou questionar muitas dessas crenças. E isso já é incrível, isso já é extremamente terapêutico, isso já é extremamente curativo. Porque quando a gente questiona a crença, por mais que gere um desconforto inicial, a gente começa a dar espaço para um novo funcionamento, para uma nova mentalidade, para um outro jeito de estar com a comida, de estar consigo mesma, de estar com as próprias emoções. E por isso que essa lei é linda, é incrível, é muito especial. E eu não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Se não fizer, fica aí, né? Porque isso é um negócio mais avançado, sabe? Isso é um negócio mais avançado. Bom dia, Edilane, querida. Minhas alunas queridas, eu adoro quando vocês aparecem por aqui, viu, minhas alunas queridas? E o que eu quero dizer com isso, com esse questionar essas coisas, gente? Quando a gente questiona, quando a gente encontra flexibilidade, ou quando a gente tá com um profissional que vai nos ajudar a questionar isso, a gente dá passos fora da zona de conforto. Porque às vezes a zona de conforto, ela é conhecida, ela é confortável, ou melhor, ela não tem nada de confortável, ela é conhecida só, ela é segura só, mas às vezes ela é desconfortável, ela às vezes é uma coisa que te limita. E quando um profissional vem e questiona as suas crenças, e questiona a sua forma de ver, e questiona, né, tudo isso que às vezes vai acontecendo dentro da tua mente, você se liberta, você encontra um outro jeito de funcionar. E isso pode acontecer com as reflexões aqui, com essas lives. Não precisa ser só um profissional sentado na sua frente. Isso pode ser qualquer movimento que te ajude a questionar. Porque por mais que você questione e conclua que é isso mesmo, questionar é muito positivo. E isso, gente, já pode ser assim, ó, libertador. Muito, muito, muito libertador. Que bom que tá fazendo sentido. A Edilane tá falando que tenta sempre estar conectada aqui. Edilane, você tem que vir para uma live, minha querida, contar a sua história pra galera, viu? Eu vou te mandar uma mensagem para você vir uma hora aqui contar a sua história. Especialmente a sua história com questionar crenças, que eu acho que pode ser uma coisa super, super legal.
Eu fico convidando as minhas alunas porque eu acho que é muito inspirador quando vem alguém aqui que passou pelo processo, que já está um pouquinho na frente, né? Contar o que aconteceu, né? Eu acho que isso é uma coisa super, super, super legal. Vamos sim, Oba, já consegui. Quem sabe a gente já faz isso nos próximos dias. Então, gente, a segunda lei é uma lei muito especial. Coloquem num potinho, escrevam o que ficou para vocês. Né? Vamos fazer esse combinado? Se você está vendo o replay, ou se você está aqui desde o início da live, agora eu vou terminar a live, né? E vai ficar salva aqui, vocês não vão perder. Mas coloca aqui embaixo qual foi a coisa que mais tocou teu coração disso tudo que a gente falou de mentalidade. Ou se você reconheceu que você tem uma mentalidade ou alguma crença que te limita, que crença que é essa, que deu um clique aí, que deu um start aí, coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber que eu já te toquei de alguma forma, que eu já te ajudei de alguma forma. Porque todo o conteúdo que tá aqui no Instagram, gente, ele é muito especial, sabe? Eu não faço conteúdo aqui só por fazer, não é o meu feitio. Eu tô aqui realmente tentando ajudar pessoas. E eu já tive várias e várias pessoas que só com o conteúdo aqui do Instagram ou do desafio, né, que é uma aula gratuita, consegue fazer transformações reais na sua vida. Então isso é uma coisa para vocês aproveitarem, um presentinho, porque eu faço isso de todo o meu coração, de verdade. Então, eu vou terminar esta live. Hoje é feriado, né? Eu desejo um ótimo feriado. É um feriado em que a gente também olha para o luto, para as nossas perdas, né? Então, se você passa por isso, você tem o meu carinho. E hoje é um dia também muito especial para mim. Eu vou dar uma passeadinha, depois eu mostro para vocês onde que eu vou. Mas eu vou fechar a live de hoje, né, com essa energia que eu fiquei aqui também de dividir isso com vocês. E eu volto amanhã às 8h07 da manhã, tá? Pra nossa live daí na hora certa. A live de hoje foi fora de hora, mas a live amanhã vai estar na hora certa para vocês. Quem puder acompanhar ao vivo é sempre muito especial. Gosto de ver vocês conversando aqui comigo. E quem não puder, depois pode ver o replay, tá bom? Só não perde, porque são 16 lives. Se você se embolar, depois sai tudo do ar. Sempre tem gente depois falando: saiu fora do ar, doutora Pri. Por quê? Porque essas lives são muito especiais. Depois elas vão ficar para as minhas aluninhas também, tá bom? Super beijinho para vocês e aproveitem o feriado. Até amanhã. Tchau, tchau.